Evangelho conforme João, capítulo 5, eu vou ler do verso 31 ao verso 40. Diz assim: Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanentemente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para ter vida. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós queremos exaltar mais uma vez o Teu glorioso nome. Queremos mais uma vez agradecer o privilégio de estarmos reunidos como comunidade da fé, igreja do Senhor, comprada e remida pelo Teu sangue. Agradecer ao Deus Santo o privilégio de nos colocar agora diante da Tua palavra viva e eficaz, na certeza de que quando ela é pregada com fidelidade, o Senhor se agrada em falar ao nosso coração e santificar a nossa vida. E é nesta expectativa, Senhor, que nos encontramos mais uma vez nesta noite, rogando que o Senhor venha tratar o nosso coração segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos aqui no capítulo 5 do Evangelho de João, que os judeus que após a cura do paralítico, lá no tanque de Betesda, eles ficaram irados com Jesus por ele ter dito que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Eles tiveram de ouvir do próprio Jesus que a realidade era exatamente aquela, de que ele era um com o Pai. Ele afirmou que era um com o Pai no trabalho, ambos faziam a mesma obra, no conhecimento, sendo que o Pai dava a conhecer a ele todas as coisas, na salvação, do mesmo jeito que o Pai ressuscita os mortos, o Filho vivifica aqueles a quem quer, no juízo, pois o Pai confiou ao Filho o julgamento, e na dignidade, Pai e Filho são dignos de toda honra, glória e louvor. Jesus então reafirmou exatamente aquilo que havia causado problema com os judeus, e após isso ele faz uma afirmação, esta que está aí no verso de número 31 que nós lemos essa noite. Ele diz assim: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Tem muitos que argumentam que Jesus está aqui se referindo à lei, que exigia que 2 ou 3 testemunhas estivessem perante o tribunal para falar a respeito de algum assunto, ou esse testemunho não seria válido. Entretanto, se for isso que está na mente de Jesus, nós temos que admitir que há uma contradição nas palavras do próprio Jesus, porque se você for lá no capítulo 8, dê uma olhada no que Jesus vai dizer, no verso de número 14. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Ou seja, lá na frente Jesus vai dizer que o testemunho dele basta, o testemunho dele a respeito dele mesmo é verdadeiro. Então o que está em pauta aqui não é esta questão da lei que exigia 2 ou 3 testemunhas para a questão se estabelecer. O ponto do nosso texto
é que Jesus está partindo do princípio de que aqueles homens que ali estavam, já não estavam dando crédito a ele. Eles não acreditavam em Jesus. Logo, qualquer coisa que Jesus falasse, eles iriam olhar e dizer: você que está dizendo. Então Jesus está partindo exatamente disso. Olha, na mente de vocês deve estar exatamente isso, mas este homem, ele mesmo está dando testemunho de si. É como se ele estivesse dizendo: na opinião de vocês, o meu testemunho não é verdadeiro. E veja, nós comumente fazemos estas coisas. Se eu chegasse aqui e dissesse assim: olha, meus irmãos, eu sou dos homens da igreja o melhor que joga futebol aqui. Aí alguém dizia: o senhor que está dizendo, né, pastor? Eu quero ver o que os outros vão falar, quero ver o que o resto do pessoal que está indo lá no futebol vai dizer a respeito disso, porque falar é fácil, né? A gente tem boca e boca está aí para falar mesmo. Então Jesus está diante de uma situação onde há pessoas que vão duvidar dele, e ele está exatamente levantando este ponto, e então ele apresenta outros testemunhos ao seu respeito, mas que os judeus também não dariam ouvidos e não estavam dando ouvidos. Entretanto, a fim de que alguém creia para a vida eterna, é necessário que se ouça o testemunho sobre Jesus Cristo, e é isso que você verá no texto dessa noite. Você precisa ouvir o testemunho sobre Cristo anunciado em suas obras. Veja o que vai dizer o verso de número 32. Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Jesus está dizendo: olha, eu sei que vocês não acreditam, eu sei que vocês partem do princípio de que eu não estou falando a verdade, apesar de eu estar falando a verdade, mas há outro que testifica ao meu respeito. E a pergunta então é: quem seria esse outro? Os judeus estão agora pensando em quem será este outro que está testemunhando a respeito de Jesus. E ele vai mencionar João Batista a partir do verso 33. Entretanto, não é a João Batista que ele está se referindo aqui, como se vê no versículo 34, parte A. Veja o que ele vai dizer sobre João Batista: eu, porém, não aceito humano testemunho. Não é ao testemunho de João Batista que Jesus está se referindo, e o verso 36 corrobora esse entendimento. Veja lá: mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Então está comprovado aqui que quando Jesus diz: olha, eu sei que vocês não acreditam no meu testemunho, mas há outro que testemunha sobre mim, e este testemunho é verdadeiro, este testemunho é maior do que o testemunho de João Batista. Que Jesus, o que aqueles homens que ali estavam tinham oportunidade de ver então, é exatamente que testemunho é esse. É um testemunho imensamente maior que o testemunho de João Batista. Qual é esse testemunho? Dê uma olhada aí no verso 36 mais uma vez. Eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Então a obra muito maior, ou o testemunho muito maior do que o de João Batista aqui, é exatamente o testemunho visto nas obras, naquilo que Jesus estava realizando. Volte aí lá no versículo 20, e você vai lembrar que Jesus falou já a respeito disso. Ele diz lá: porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis, para que testemunhando destas obras os homens possam se maravilhar. E agora então ele anuncia que as suas obras testemunham a respeito dele e daquilo que ele está fazendo. Todos os milagres, todos os sinais realizados por Jesus Cristo nos evangelhos são as obras que testificavam que ele tinha vindo da parte do Pai. Se você olhar aí, por exemplo, para o capítulo 10, veja lá, no verso 25, você vai ter assim: respondeu Jesus: já vô-lo disse,
e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Mais uma vez, esses homens estão rodeando Jesus aqui no verso 24 e dizem assim: olha, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se você é o Cristo, diz logo, fale abertamente. E é neste momento que ele fala: eu já disse, vocês não acreditam, eu estou fazendo obras que testificam isso e vocês não acreditam. Vá no capítulo 14. E no capítulo 14, você tem assim no verso 10, Jesus diz assim: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. E então Jesus vai repetir isso, certo? O que ele está mostrando lá do seu testemunho maior do que o de João Batista é: eu estou fazendo as obras da parte do Pai. E é preciso que você lembre que nos capítulos anteriores o próprio Nicodemos foi ter com o Senhor Jesus Cristo e afirmou de certa maneira que as obras que ele estava realizando demonstravam que ele vinha de Deus. Vire aí a página da sua Bíblia, lá no capítulo 3, e lembre-se como que Nicodemos se aproxima de Jesus. Verso 2: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, estas obras que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Lá no final do Evangelho, João vai afirmar que Jesus realizou muitas obras, muitos sinais, que não foram registrados no Evangelho, mas que todos aqueles que foram registrados no Evangelho, era para que os seus leitores crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Capítulo 20, versos 30 e 31, ou seja, todas as obras realizadas por Jesus Cristo testemunhavam que ele era mesmo o Messias enviado da parte de Deus. Ele era aquele em quem Israel esperava. Ele estava diante do povo, ele realizava prodígios e ainda assim o povo não estava dando ouvidos a ele. Ele estava realizando todas as obras que haviam sido profetizadas no Antigo Testamento, e aqueles que viam essas obras precisavam então atentar para isso, olhar para o Antigo Testamento e dizer: este é o Messias, este é o Filho do Deus vivo, porque para isso ele vem então fazendo milagres. E é importante você atentar para algo aqui. Como eu disse num sermão atrás aí, há muitos que vivem reclamando, achando que em nossos dias nós não vemos tantos sinais, tantos prodígios como outrora. E o texto aqui deixa bem claro que os sinais e as obras de Jesus nunca foram um fim em si mesmas. Jesus não fazia sinais para se exibir. Jesus não fazia sinais e não fazia milagres à torto e à direita. Quando ele fazia algum milagre, algum sinal, alguma obra, era para que ficasse bem claro, bem categórico, de que ali estava o Messias enviado por Deus para a salvação de Israel. Porque os milagres não produziam fé. Os milagres nunca produziram fé. Você tem o povo de Israel o tempo todo olhando para milagres acontecendo, e quando Paulo registra essa história, escrevendo a uma igreja que gostava muito de enfatizar os milagres, que era a igreja de Corinto, Paulo conta a história de Israel e diz: olha, nossos pais viram muitos milagres, eles atravessaram o mar a pés enxutos, eles foram batizados na nuvem, eles comeram do manjar do céu. Sabe qual foi o resultado disso tudo? Deus não se agradou da maioria deles, razão de terem ficado prostrados no deserto. Se sinais e maravilhas e milagres levasse alguém à fé, não haveria um povo mais crente que o povo de Israel, porque não houve nesse mundo
um povo que viu tantos milagres quanto viu Israel. Mas está aqui o Messias realizando as suas obras e os seus milagres, para que fique bem claro, ele é o Messias prometido. Há muitos que estão se iludindo ainda hoje, achando que se ocorressem mais obras miraculosas, mais pessoas creriam. Mas o modo para que as pessoas venham à fé, estabelecido por Deus, não foi esse. A fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. É esse o modo de Deus agir. Há aqueles que dizem, olha, se isso se repetisse hoje, pastor, muito mais conversões estariam acontecendo. E veja, há pelo menos dois problemas com esse tipo de afirmação. A primeira é que no tempo de Jesus, muitos viram as obras, não creram. Eu mostrei um texto aqui agora, Jesus falando, olha, vocês não creem que eu estou no Pai, vocês têm que crer pelo menos pelas mesmas obras. Mas eles não creram. Bom, se o próprio Jesus, fazendo as suas obras, não levou pessoas a crer por causa das obras, quanto mais pessoas operando milagres nos dias de hoje. O segundo problema, a maior obra realizada por Jesus para a salvação de pecadores não pode ser realizada novamente, porque a maior obra de Jesus para que pecadores fossem salvos foi a sua morte e a sua ressurreição, e isso não se repete. O sacrifício foi feito de uma vez por todas, de modo cabal. O que nós temos hoje é uma lembrança disso quando olhamos para o sacramento. Mas Jesus não morrerá novamente. Essa é uma das heresias do romanismo. Quando Jesus, toda missa, morre e ressuscita novamente. Mas quando o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida, Ele fez de uma vez por todas na cruz do Calvário. Dê uma olhada lá em João 17, e ele vai fazer menção exatamente a isso na sua oração sacerdotal, quando ele fala assim no verso 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Que obra que Jesus então está se referindo aqui? Aquela que na cruz do Calvário, quando ele está lá na cruz, ele diz, está consumado. É esta obra que Jesus então está se referindo neste momento, obra que não é vista por olhos físicos. Você não verá novamente Jesus sendo crucificado, você vê pelos olhos da fé. Você olha para o Evangelho, você crê no Evangelho, você crê que o Filho de Deus nos foi dado, você crê que Ele levou sobre si os pecados do seu povo, você crê que Ele foi traspassado pelo Pai, você crê que Ele foi moído por causa das suas iniquidades, você crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas você não vê isso. Daí Jesus dizer que são bem-aventurados os que não viram e creram. Então ouça o testemunho de Jesus em suas obras, sobretudo na gloriosa obra de salvação. Mas alguém podia dizer assim, pastor, que negócio é esse? O senhor está falando que as obras não vão se repetir, não vai acontecer esse monte de milagre igual acontecia lá antigamente. Como é que alguém pode então olhar para as obras de Jesus? Então vamos avançar um pouco mais aqui no texto, porque o texto diz que você precisa ouvir o testemunho sobre Jesus por meio do Pai. Veja como que Jesus continua aqui nesta história. Ele fala primeiro que as suas obras testemunhavam de que ele veio do Pai, e agora ele vai dizer, o próprio Pai testemunha ao meu respeito. Dê uma olhada aí, volte lá no capítulo de número 5, ele fala assim no verso 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim, jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma, também não tendes a sua palavra permanentemente em vós, porque não credes naquele a quem ele
enviou. Lembra que aqui no contexto do Evangelho de João, aquilo que foi dito por João Batista. Vai lá no capítulo 1. Verso 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba, pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então veja, no verso 37, lá do capítulo 5, Jesus está dizendo que o próprio Pai dá testemunho a respeito dele. João disse que ouviu o Pai dizer: aquele sobre quem desceu o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. O Pai falou com João Batista a respeito do Filho, mas não é só isso, porque o momento que João Batista está citando aqui, que é este momento do batismo de Jesus, é retratado ou relatado por Marcos da seguinte maneira. Abra lá, Evangelho conforme Marcos, logo no capítulo 1. Versos 9 a 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Não só Batista, mas o João Batista, mas outros também ouviram a voz do Pai vinda do céu. E ainda assim aqueles homens se recusavam a reconhecer a Cristo. Mas se esses homens ouviram, e mais à frente você também terá mais uma vez a voz do Pai falando a respeito do Filho, lá na transfiguração, lá pelo menos Pedro, Tiago e João também irão ouvir. Por que é que o nosso texto de hoje, volte lá, está dizendo assim, verso 37: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ok, a forma ninguém viu mesmo do Pai, mas ninguém ouviu a voz do Pai. Nós vimos aqui que a voz veio do céu, a voz testificou que aquele que ali estava sendo batizado era o Filho de Deus. João Batista disse que ouviu o Pai dizendo que aquele sobre quem pousasse o Espírito, este era o que batizaria com o Espírito. Por que Jesus está dizendo então aqui: jamais tendes ouvido a sua voz? Porque Jesus não está se referindo a esta voz vinda do céu, Jesus está se referindo a Ele mesmo. Eles não estavam ouvindo a Cristo. Jesus é a forma de Deus, Jesus é a voz de Deus. É isso que está sendo dito aqui nesse texto, e isso é corroborado por Paulo. Dê uma olhada, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. E aqui Paulo comprova exatamente isso. Paulo está falando aqui do seu ministério, e ele diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é
a imagem de Deus. E o que Paulo está falando aqui, então, tem exatamente a ver com o que Jesus está dizendo àqueles homens. O Pai dá testemunho ao meu respeito. Vocês ouviram essa voz, mas vocês não querem dar ouvidos a mim, que sou a voz e a forma de Deus. Jesus é Deus, presente entre os homens. Então, se alguém entende que o verso 37 se refere à voz do Pai, à parte de Cristo, terá que negar então que o Pai falou do céu e que a sua voz foi ouvida por tantas pessoas e por tantas testemunhas, tanto no batismo quanto na transfiguração de Cristo. Jesus está dizendo: Pai, dá testemunho sobre mim, vocês estão me ouvindo, vocês não têm ouvido a minha voz, que é a voz de Deus. Vocês não têm visto a forma de Deus, eu sou a forma de Deus, vocês não estão reconhecendo isso. Jesus é aqui então a imagem do Deus invisível, a voz do Pai, que dá testemunho sobre o seu Filho. Mas além disso, aqui no texto, o Pai dá testemunho de Cristo também por meio da Escritura. Veja os versos 38 até o verso 40. Também não tendes a sua palavra permanentemente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim, para terdes vida. Agora Jesus está dizendo o seguinte: olha, toda a Escritura fala de mim, e quem fala do Filho na Escritura é o Pai. É o Pai que promete que enviará o seu Messias. E Jesus então está acusando aqueles judeus de não recebê-lo, por não terem a palavra como regra de fé, por não crerem na palavra, apesar deles terem a Escritura. É assim que você precisa entender isso, porque ele diz assim: olha, também não tendes a sua palavra permanentemente em vós. Bom, eles tinham a palavra, eles liam nas sinagogas. Jesus mesmo está fazendo essa constatação no verso 39. Vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam que há vida nas Escrituras. As Escrituras testemunham de mim, e vocês não querem vir a mim para ter vida. Aqueles homens estavam diante daquele que é a voz de Deus, e não se dobravam a Ele. Então, quando Jesus afirma que as Escrituras testemunham dele, significa também que o Pai que falou e a sua voz foi ouvida do céu, também dá testemunho do seu Filho em toda a Escritura, em toda a palavra. E conforme Jesus, esse testemunho é verdadeiro. Volta lá no verso 32. Outro é que testifica ao meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Somente aqui, é que você tem o verdadeiro testemunho de Jesus sobre Cristo. Não há como saber sobre Jesus em outra fonte. Se os arqueólogos achassem alguma coisa, que corroborasse. Não, nós não precisamos de nada disso. O verdadeiro testemunho sobre o Filho não será dado pela arqueologia. O verdadeiro testemunho sobre o Filho está na palavra de Deus. Então veja bem, o Pai testemunhou audivelmente sobre o Filho por ocasião do seu ministério terreno. Ele já vinha testemunhando por meio das Escrituras. Desde Gênesis, o Pai vem dando testemunho sobre o seu Filho. Quando ele amaldiçoou a serpente, ele disse que colocaria inimizade entre ela e a mulher, e que da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Este é um testemunho a respeito de Cristo. O Pai deu testemunho dizendo que ele viria da tribo de Judá. O Pai deu testemunho dizendo que ele seria o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade,
o príncipe da paz. O pai deu testemunho de que ele nasceria de uma virgem. O pai deu testemunho de que ele libertaria os cativos, de que ele traria luz aos cegos. E Jesus está fazendo tudo isso no Novo Testamento. E os homens estão rejeitando o testemunho do pai que fala na Escritura. Você precisa dar atenção ao que o pai fala sobre o seu filho na palavra. Mas não basta ler a Bíblia, não basta achar que ela é um livro interessante, com bons conceitos, com boas instruções. É necessário crer naquele que é revelado nas Escrituras, o Filho de Deus, aquele que é visto em toda a sua glória, por meio das suas obras, registrada agora nos Evangelhos. Porque há muitos hoje que estão na mesma situação daqueles judeus. Eles até leem a Bíblia, mas eles rejeitam a Cristo. Eles não querem saber de Cristo, porque receber a Cristo implica em mudança de vida, implica em morrer para si mesmo, implica em desprezar os pecados, em deixar de lado os desejos do coração. Então os homens vão à Escritura. Tem algumas palavras bonitas aqui. Olha só como é que esse salmo fala de forma maravilhosa. Mas eu não quero o pastor que é revelado nos salmos. Eu não quero o grande rei glorioso que está sendo anunciado nos salmos. Eu só quero as palavras bonitas, achando que as simples palavras irão consolar o meu coração. Elas consolam se estivermos em Cristo. Se estivermos no Senhor. Então há muitos que estão lendo a Bíblia rejeitando a Cristo por não reconhecê-lo como Deus, por achar que Ele foi apenas um bom exemplo, por não verem que Ele é de fato o Messias prometido para a salvação, cuja obra liberta pecadores dos seus pecados e o salva da ira vindoura. E a verdade é que para aqueles que não reconhecem a Cristo revelado nas páginas da Escritura, a Escritura permanece como um livro fechado. Essa é a condenação que é feita aos judeus. Repare bem, vai lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. Os judeus têm a revelação de Deus, mas Paulo diz assim, no verso 14: mas os sentidos deles, dos judeus, se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. E agora ele faz uma alusão àquela história lá de Moisés, quando desceu do monte e estava com o seu rosto resplandecendo, e ele colocou então um véu para que os judeus não olhassem para ele. Paulo vai dizer que passou um tempo e o brilho foi se desvanecendo, mas que Moisés manteve o véu. Ele não queria que as pessoas vissem que a glória de Deus já não brilhava no seu rosto como em outro tempo. E ele usa essa história para dizer: assim estão os judeus, eles leem Moisés, mas eles leem Moisés como se estivessem com o seu rosto coberto. Eles não conseguem perceber, não lhes é revelado. E ele diz mais, veja lá no verso 15: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Se isso é verdade para os judeus, isso é verdade para qualquer um que leia a Escritura e não reconheça Cristo. E como eu disse, há ateus que olham para esse livro e dizem: poxa, é um livro interessante, é um livro coerente, é um livro importante, é um livro cuja literatura é muito bonita, mas o véu está posto no coração. É por isso que eles não reconhecem
a Cristo e não se dobram a Ele. A fim de ser salvo, é preciso que o homem ouça o testemunho que o Pai dá acerca do seu Filho e que se creia no Filho. Então é preciso ouvir o testemunho nas obras. Estas obras estão registradas na palavra, que é o testemunho do Pai, que falou audivelmente, mas que hoje fala na Escritura. Por último, você deve ouvir o testemunho sobre Jesus na proclamação fiel. E aí eu quero voltar lá para os primeiros versículos, a partir do verso 33. Diz assim o texto: mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho, humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Esse é o primeiro dos testemunhos que Jesus cita aqui no texto. Depois que ele disse: olha, vocês não aceitam o testemunho que vem de mim, vocês estão aí pensando, bom, é ele que está testemunhando sobre si, então esse testemunho não é verdadeiro, eu vou dar outros testemunhos. João falou, as minhas obras falam, e o Pai fala audivelmente e fala na Escritura. Por que eu deixei João Batista então por último? Bom, a proclamação fiel a que eu estou me referindo aqui, a qual você precisa dar atenção a fim de reconhecer a Cristo, está nos lábios de João Batista. E Jesus está lembrando isso aos judeus. Ele está lembrando aqui daquela caravana que foi enviada até João Batista, porque João Batista chegou batizando, todo mundo começou a ficar curioso com aquilo que estava acontecendo. Os judeus pegam uma caravana e enviam a João Batista, e a pergunta é: você é o Cristo? E João Batista então vai dizer: eu não sou o Cristo. Você é o profeta? Não, eu não sou o profeta. Você é Elias? Não, eu não sou Elias. Quem você é? Fala logo quem você é. E então ele vai citar o Antigo Testamento, dizendo que ele era aquele que vinha preparando o caminho para o Messias. É a isso que Jesus está se referindo aqui, quando ele diz no verso 33, mandastes mensageiros a João. Sabe o que João fez naquela ocasião? Ele deu testemunho da verdade. Ele proclamou com fidelidade aquilo que o Antigo Testamento dizia. Jesus então lembra isso. Olha, João nunca mentiu para ninguém. João falou o que testificava ao meu respeito. João foi muito claro a respeito de não ser ele o Cristo. E Jesus está sendo também claro sobre João. João era um homem fiel. João deu testemunho da verdade. Veja, o Pai dá um testemunho verdadeiro, muito maior do que o de João Batista. E o testemunho de João Batista é verdade à medida em que ele é fiel ao testemunho do Pai. Porque se João Batista pervertesse a mensagem que foi dada pelo Pai, o seu testemunho também não seria verdadeiro. João deu testemunho da verdade. E aqui você então atenta para algo importante. Veja o verso 32, de novo: outro é o que testifica ao meu respeito, sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Está claro que esse testemunho é o testemunho do Pai. Esse testemunho está aqui, infalivelmente registrado aqui nas páginas da Escritura. E todos aqueles que pregam fielmente, pautados na Escritura, à semelhança de João Batista, estão dando um testemunho verdadeiro sobre Jesus Cristo, e esse testemunho precisa ser ouvido. As pessoas precisam dar atenção. Jesus está dizendo mais aqui, veja lá no versículo 34. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Bom, Jesus está dizendo o seguinte:
entre aquilo que o Pai fala de mim e aquilo que João Batista fala de mim, é claro que tendo o Pai falando sobre mim, eu não preciso do testemunho de João Batista, eu não aceito o testemunho de João Batista, mas eu digo isso para vocês, que João Batista era fiel, para que vocês sejam salvos. O que quer dizer isso então? Que quem desse ouvidos àquilo que João estava falando sobre Cristo, teria vida eterna, e isso aconteceu com os discípulos de João, que foram após Jesus, e isso não aconteceu com os discípulos de João, que ao invés de darem ouvidos à pregação de João e irem atrás de Jesus, se encantaram com João, e chegaram a brigar com os discípulos de Jesus por causa de João. Jesus está dizendo àqueles homens: ouçam o testemunho de João, ainda que tenha sido um testemunho fiel e verdadeiro, os judeus não creram, muitos deles não creram. Diz mais Jesus, veja lá no verso 35, ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Jesus está falando de toda aquela empolgação das pessoas com aquilo que estava acontecendo. Muitos estavam indo até João Batista sem crer na pregação. Como é que você sabe disso? Porque João mesmo disse: raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mas eles estavam encantados com João, eles iam até João, eles se submetiam ao batismo de João sem crer na mensagem de João. É por isso que Jesus está dizendo: vocês ficaram até animados com João, mas lembre aqui que alguns destes discípulos de fato contenderam com os discípulos de Jesus com respeito à purificação. Naquela ocasião que mais uma vez João Batista deu um belíssimo testemunho sobre João, dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Aqueles homens estavam enciumados pelo seu mestre João Batista, e a verdade é que eles também rejeitaram o testemunho de João sobre o Messias. É claro, houve quem cresce, houve pessoas que foram após o Senhor Jesus Cristo, mas a proclamação fiel de João testemunhou de fato sobre Jesus, e ainda assim aqueles homens não deram ouvidos e não foram salvos. Hoje nós não temos mais o Senhor Jesus fisicamente andando entre nós, realizando milagres a fim de ficar evidente que Ele é o Messias. Nós vemos a Cristo pela fé, nós cremos que Ele aqui está, mas nós não o vemos. Você também não ouvirá a voz do Pai do céu testemunhando sobre o Filho. Nós não estaremos aqui no culto e de repente você vai ouvir uma voz rasgando aqui o templo e dizendo: ouça o testemunho do pastor Milton. Nós não temos isso. Mas você tem a bendita palavra de Deus. Foi por isso que eu deixei o testemunho de João Batista por último. Nós ainda temos a Escritura, e na Escritura estão registradas as obras milagrosas que Jesus fez para que ficasse bem evidente de que Ele era o Messias. Está registrado que o Pai falou e todos ouviram a respeito do seu Filho. Está registrado que este que veio como Messias se deu pelo seu povo. E hoje você ouve o fiel testemunho, o testemunho verdadeiro sobre Cristo todas as vezes que a Escritura é pregada de forma fiel. Deus não abandonou o seu povo, como muitos acham. Ele não faz mais milagre, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu a Escritura, e nós precisamos nos apegar a ela. É isso que Pedro diz quando ele fala confrontando os falsos mestres,
ele diz à igreja: olha, vocês precisam se apegar à palavra dos profetas, ou à palavra profética, até que o Senhor Jesus Cristo retorne, porque ela é esta luz para a igreja. Não me entenda mal, nós cremos que Jesus faz milagres, que Deus faz milagres. Se Ele quiser, Ele pode curar pessoas, em atenção à oração da igreja. Mas os milagres do Novo Testamento, eles eram feitos para que ficasse bem claro de que Ele era o Messias. E nós não precisamos mais de milagre para isso. Nós precisamos crer naquilo que Deus deixou registrado na Escritura. A obra de Jesus para a salvação, a morte, a ressurreição, o ascender aos céus, o se assentar à destra do Pai, tudo isso precisa ser crido. E essa obra é anunciada quando o Evangelho é pregado de forma fiel. Isso mostra então, meus irmãos, a importância de termos ministros do Evangelho comprometidos com a pregação fiel da Escritura. Ministros que estejam empenhados em pregar não aquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que Deus tem falado a respeito do seu Filho, para a exaltação do seu Filho. Há muitas pessoas que escolhem as igrejas onde eles vão frequentar, baseados nas comodidades. É uma igreja com boa estrutura, tem ar-condicionado, porque Vitória é quente, viu? Tem ar-condicionado? O banco é acolchoado, porque pastor, 1 hora de sermão com banco que não é acolchoado é difícil, né? 1 hora de sermão com banco acolchoado até que vai. Tem departamentos, o grupo de cânticos lá é bom. Tem lugar para eu deixar meu filho enquanto eu aproveito o culto. E a gente vai escolhendo as comodidades. Por último, às vezes a gente olha para a pregação. Será que há pregação fiel nessa igreja? Bom, antigamente a pessoa dizia: procure uma igreja próxima da sua casa, né? Como diz o meme lá, agora você tem que dizer que procure uma igreja próxima da sua Bíblia. Talvez ela não vai estar tão perto da sua casa assim não. Mas nós precisamos nos ajuntar como igreja, onde a palavra é proclamada com fidelidade, onde Cristo é honrado. Essa é uma boa igreja. Uma boa igreja é onde Cristo é exaltado, é onde a sua obra é vista na fiel proclamação da palavra, nos sacramentos e na disciplina. Porque uma igreja pode ter as maiores comodidades, se não houver pregação, se não houver sacramentos, se não houver disciplina, ali não tem uma igreja fiel. Deus continua falando ao seu povo, Deus continua dando testemunho sobre o seu Filho, e Ele o faz por meio da palavra, por meio de pregação fiel. O texto mostra então que para que alguém tenha vida eterna é necessário que se ouça o testemunho sobre Cristo. É necessário ouvir o testemunho sobre Cristo em suas obras. Os milagres testemunhavam que Ele era o Messias, que Ele veio realizar a obra de salvação de pecadores. É necessário ouvir o testemunho de Jesus por meio do Pai. O Pai falou audivelmente, sua voz ecoou do céu, Ele testemunhou sobre o seu Filho no Antigo Testamento, agora também no Novo Testamento. E é por isso que hoje você precisa ouvir o testemunho de Jesus por meio da proclamação fiel, porque quando a Escritura é exposta com fidelidade, pode-se testemunhar a maravilhosa glória do Cristo que é anunciado em toda a Escritura. Mas se você atentou bem para o texto, você percebeu que aqueles homens que ouviram João, que liam as Escrituras, que ouviram a voz que veio do céu, não creram. Eles não creram. Vocês leem as Escrituras, vocês acham que nelas há vida eterna, vocês não querem vir a mim
para ter vida. E isso vai continuar acontecendo, porque só irá a Cristo aquele que antes for ressuscitado pelo Pai, aquele que antes nascer de novo. Não crê no testemunho de Cristo aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Eles estão com o véu posto em seu coração. E quando Deus realiza a milagrosa obra do novo nascimento, Deus está retirando o véu do coração, para que os olhos do coração possam contemplar o bendito e maravilhoso Redentor. E só irão nascer de novo, como o próprio Jesus fala aí no verso 21, aquele a quem o Filho quiser vivificar. A salvação pertence ao Senhor. Então, se você está conosco nessa noite e ainda não creu em Cristo, a minha oração é para que o Senhor mude o seu coração, tire o véu do seu coração, para que você possa contemplar Cristo, porque sem isso, ainda que você tenha apreciado o sermão e dito assim, poxa, interessante essas coisas que foram ditas, você não encontrará a vida eterna. Sem um novo coração, não adiantaria ouvir Deus falando audivelmente, não adiantaria um aleijado se colocar de pé, não haveria fé salvadora. A fé é dom de Deus. Se você já creu em Cristo, se você faz parte da igreja, foi porque um dia, graciosamente, Ele abriu os seus ouvidos, a fim de que você pudesse ouvir o testemunho e crer. E é por isso que você precisa louvar a Deus por tão gloriosa salvação. Salvo, você precisa continuar abrindo a sua Bíblia e, com o auxílio do Espírito Santo, aprendendo do seu Salvador, a fim de continuar exaltando o seu nome, a fim de aprender a viver para a sua glória, a fim de que, na força e do poder do Espírito Santo, você viva de modo digno do Evangelho, para a glória do Deus que salva pecadores.